E como fazer para os jovens se interessarem por uma literatura como essa que o senhor disse, que precisa ter uma base que seja de filosofia, de história? Como fazer para o jovem se interessar por isso? Eu acho que isso vai acontecer. Que comecem. Eu sou um semeador de leitores constantemente. E eu acho que a gente deve estimular o jovem a ler, começando pelo que for. Quer ler romance policial? Vai em frente. Você tem que começar a entrar e pouco a pouco sentir a coceira da leitura. E isso nunca é uma imposição. Não, leia Dostoiévski amanhã. O camarada vai morrer lendo Dostoiévski, entendeu? Agora, ele vai entrando num patamar menor, vai subindo até o dia que ele descobre Dostoiévski como, quer dizer, uma das figuras que mais entendeu a alma humana com a sua grandeza e com a sua miséria. Então, eu acho que é estimular a juventude a ler. Até Paulo Coelho. Se quiser ler Paulo Coelho, até o Paulo Coelho vale a pena como introdução para boa literatura, né? O senhor enxerga hoje referências no jornalismo brasileiro, tal qual o senhor citou Hélio Gaspari, Paulo Francis ou... Não, eu acho que, vamos ser justos, eu acho que o jornalismo brasileiro tem boa qualidade. Se nós comparamos com o que há no mundo, o jornalismo brasileiro tem muito boa qualidade. Eu acho que é comparável ao jornalismo norte-americano, que tem excelente qualidade, pelo menos os grandes ícones do New York Times, é um jornal incrível, né? Extremamente bem feito. O jornalismo de televisão brasileiro tem altíssima qualidade. Compare o telejornalismo brasileiro com qualquer telejornalismo europeu, dá de 10-0. O jornalismo brasileiro talvez tenha um patamar de comparação com o jornalismo norte-americano de televisão, que é muitíssimo bom, né? Então, eu acho que o jornalismo brasileiro é muito bom. O que desapareceu é, digamos, essas referências, eu creio. Qual é me diga, sem querer ser injusto ou justo, que nomes você me daria hoje? Eu vou citar, nesse momento, 3 nomes extraordinários do jornalismo brasileiro. Você vai citar o Gaspari, você vai citar Augusto Nunes, você vai citar jornalistas que foram muito importantes, que não estão mais no comando de redação. Isso indica que nós temos um jornalismo bem feito, temos digamos, na média a coisa não está mal, mas grandes figuras não estão aparecendo. Isso vale também para o jornalismo opinativo, né? Como é o caso do senhor. Hoje, a geração de 30 anos, de 35 anos de idade, não tem essa força opinativa como tinham esses que a gente disse, quando esses aí tinham 30 anos, 35 anos. Também isso vale. Eu acho que sim. Eu acho que isso também está muito relacionado com podemos entrar até num terreno que não sei se vai tocar, mas que me preocupa muito, que é todo o tema do mundo digital. Então, veja bem, eu acho que... O imediatismo, né? O imediatismo. Eu acho que o mundo digital é fundamental. Você está no Facebook, eu também estou. Eu acho que é importante. Todas as redes sociais são importantes como ferramenta, como instrumento. Agora, quando você passa a ser refém da mídia social, quando você passa a imaginar que você tem um protagonismo que não existe, quer dizer, o cara que faz aniversário e acha que tem 300 amigos que dão parabéns para você, tem 300 caras que deram um cliquezinho e acabou. Mas, quer dizer, essa perda de conexão com a realidade vai gerando problemas de ordem cultural, que as pessoas são muito superficiais, leem pouquíssimo, refletem pouquíssimo, vivem num processo completamente imediatista de ações e reações no mundo virtual, no mundo digital, e começam a ter problemas, inclusive, no mundo da afetividade. Da oralidade, né? E estão perdendo a experiência afetiva da amizade. A amizade é o face-to-face. A amizade, você está com alguém conversando, tomando uma cerveja num bar. Agora, no momento em que a amizade é falar
intermediado pelo mundo digital, sem conexão direta, a própria experiência da amizade vai se esvaindo. Então, eu acho que isso explica, em grande parte, o fenômeno. Quer dizer, tem uma geração que leu menos, que refletiu menos, que pensa menos e, portanto, tem menos capacidade de formulação de ideias próprias, coisa que não era antes. Mas isso, a culpa é da mídia digital, por exemplo? Não, eu acho que não. Eu acho que a culpa é a educação, que caiu e tal. Acho Mas que a mídia ajuda. A mídia digital poderosamente ajuda. Quer dizer, como eu digo, o risco é de você transformar a ferramenta praticamente num modo de vida. E isso está acontecendo. É um fenômeno hoje surpreendente, que nos Estados Unidos você tem já muitas clínicas de dependente de plataforma digital, mas são pessoas que estão com a vida arruinada, não conseguem passar um segundo sem consultar o celular. E isso também vale, eu vou um pouco mais além, nessa culpa da mídia digital, o senhor falou mesmo na conversa entre amigos. Hoje o mundo vai perdendo aos poucos o contato, né, que o senhor diz, ou se cumprimentar e conversar e perder entre aspas um tempo num bar conversando. Isso também vai acabando, principalmente com adolescentes de hoje. Sim. Isso também vale. Sem dúvida, vale. Eu não sou pessimista porque eu acho que isso faz parte da natureza humana. Eu acho que isso vai ser resgatado lá na frente, mas dá um preço muito alto. Às vezes eu penso que a mídia digital, o mau uso, a mídia digital é algo extraordinário, que aproximou cultura, solidariedade de pessoas. Agora, o que acontece? Eu acho que o aspecto negativo, essa dependência, essa perda de consistência, vou dizer uma coisa que vão pensar que eu sou maluco, né? Eu acho que vai acontecer com a mídia digital daqui a alguns anos o que aconteceu com o cigarro. A ficha só vai cair quando as pessoas tiverem consciência de que realmente estão tendo transtornos mesmo. Mas isso é só com a experiência pessoal. Foi necessário passar 30 anos para que a sociedade tomasse consciência de que o cigarro não é uma coisa inócua, é uma coisa que pode produzir problemas reais. Eu acho que isso vai acontecer. A pena é quem tem que passar muitos anos, muitas pessoas terem desajustes afetivos, perderem um nível de capacitação intelectual e tal para chegar a essa conclusão. Quer dizer, o senhor não acha que essa mania hoje do celular e das redes sociais é um boom que está estourando agora e que depois de uns anos isso vai amansar para alguma coisa normal, por exemplo? Eu vejo isso num crescimento exponencial, é um grande negócio, quer dizer, é o maior negócio do mundo hoje e, evidentemente, o mundo dos negócios ele é absolutamente inclemente e cruel, quer dizer, ele quer faturar, precisa dar dinheiro, vai faturar e cada vez vai nos vender e nos impingir coisas mais sofisticadas para que a gente viva nesse mundo virtual. Vamos falar um pouco agora, então, nessa última parte do nosso programa, sobre os seus textos opinativos que o senhor publica quinzenalmente no Estadão e em outros jornais também. Eu peguei uma relação aqui dos seus últimos 10 temas, que o senhor engloba assuntos gerais. O senhor já falou da família, do excesso de pornografia que destrói as famílias, o senhor já falou da Petrobras, da memória afetiva. Esses assuntos são fáceis para o senhor desenvolver a sua ideia? São assuntos que vêm do seu cotidiano? Como é que o senhor decide sobre o que o senhor vai escrever? Bom, a minha metodologia de trabalho é muito simples. Eu escrevo o artigo sai na segunda, eu escrevo normalmente esse artigo na quarta-feira, na quinta da semana anterior. Como é que eu escrevo na quarta e na quinta? Quer dizer, há um tema que começa a rondar a minha cabeça. Né? Começa a rondar a minha cabeça. É um tema que está interessante. Né? E isso, em grande parte, suscitado pelo cotidiano. Muitos artigos têm um gancho... eu diria, 90% tem um gancho
em fatos ocorridos, né? E ou o resultado de leituras acumuladas, ou o resultado de acompanhamento da mídia, etc. Então, começa a rondar na cabeça aquilo, vai ganhando corpo, e aí, na quarta-feira, digamos, eu escrevo. Quer dizer, não há no texto musa inspiradora imediata, não, eu preciso estar em condições de... E aí chega a musa, e se não chegar a musa, não produz nada. Não, às quarta-feiras tem que escrever, você vai escrever. Mas há um processo anterior, digamos, de formatação intelectual que vai se dando e no dia que você tem que escrever a coisa flui. O senhor não sofre de buracos de criatividade, de ideias, de chegar no dia e não saber do que vai escrever? Não, a ideia já está concebida, daí eu sento e aí escrevo direto. Escrevo até o fim e depois aí eu faço a revisão. E vou aparando cortando as arestas, né? E esse Espaço Nobre, que é a página 2 do Estadão, como é que é o contato, o retorno dos seus leitores para o senhor? Como é que eles reagem aos seus textos, com polêmicas ou não? Olha, eu recebo, evidentemente o jornal recebe diretamente, né? Está lá o e-mail. Agora, há uma relação muito forte com os leitores, eles escrevem a mim diretamente. Então é muito interessante, eu respondo a todos, sejam e-mails positivos ou sejam e-mails negativos, eu respondo a todos. Eu acho que essa é a primeira postura que tem alguém que acredita na democracia, acredita no contraditório e tal. E quando eu recebo um e-mail de alguém, eu paro do princípio que essa pessoa tem alguma razão para mandar aquele e-mail, né? Então é muito divertido, muito interessante. Como eu te dizia antes de começar a entrevista, que eu escrevi em vários jornais do norte até o sul, então você tem um pouco o pulso de cidades diferentes, de culturas diferentes. Tem muita diferença entre um leitor de um estado e de outro, por exemplo? Você nota a diferença, Você nota, por exemplo, que digamos, é curioso, por exemplo, um artigo como o de hoje, eu certamente vou receber mensagens entusiasmadíssimas e furiosas de Salvador da Bahia. Então você vê que aí há uma polarização, né? Quer dizer, estão de um lado ou de outro, apanham o artigo e trabalhem um artigo a seu favor ou contra a sua visão das coisas, né? Mas é muito interessante. E o senhor escreveu livros, o senhor dá consultorias para empresas de comunicação, e o senhor também escreveu alguns livros. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa experiência desses livros, fala um pouquinho sobre esses assuntos. Não, quer dizer, a experiência de escrever um livro é muito interessante. Aliás, eu agora estou trabalhando num outro, que é mais coletânea de artigos. Mas é você definir é como uma tese, fazer uma tese. Você definir um tema, é por aqui que eu vou, vai reunindo documentação. Eu sou daqueles que acham que o texto deve ser muito apoiado também na realidade da vida. Então, além da pesquisa acadêmica, provavelmente dita, eu ouço muitas pessoas. Eu faço entrevistas sobre o tema que eu estou... o lado jornalista. O lado jornalístico, etc. E daí é produzir, né? Quer dizer, reunir aquele material, você faz o teu roteiro e vai percorrendo um caminho, no fundo, né? Mas o senhor é daqueles que, como falou da mídia digital agora, dos que acreditam que o livro físico tende a acabar como o jornal impresso, ou isso é uma discussão já ultrapassada? Não, eu acho que tende a diminuir, mas não a acabar. A diminuir, sim. Eu estou balançando a cadeira. Não posso balançar a cadeira. Veja bem, a cultura, nós temos, você estava falando, uma geração toda que tem já um outro chip na cabeça. Quer dizer, eu sou e você também. Você menos que eu, mas ambos, de alguma maneira, temos um pé analógico. A molecada não tem mais o pé analógico, ela tem um pé digital, completamente digital. Então, o processo de pensamento todo é digital. Eu acho que o futuro leva a que uma geração muito grande não esteja habituada a ler
em plataforma impressa. Vai ler diretamente na plataforma digital. Mas você tem, no Brasil, existe ainda muito chão para muito tempo para leitor de mídia impressa, né? Mas eu vejo uma crescente diminuição nesse cenário, né? Tá certo, Sr. Carlos Alberto. Quero agradecer muito sua presença aqui. Obrigado por ter vindo aqui a Jacareí. Foi um prazer. Foi um prazer. Demorou, mas aconteceu o nosso encontro. Tá Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.